Olá a todos, espero que vocês estejam bem, espero que esse vídeo lhes chegue bem. Antes de começar de fato o conteúdo da nossa aula, quero dar dois recados rápidos. O primeiro, aqueles que não fizeram os trabalhos anteriores, por favor, façam e me enviem. É importante que façam porque nós temos uma forma linear de pensamento. Portanto, se você não fez ou não estudou algum conteúdo, você não vai conseguir entender completamente os demais conteúdos, porque para a compreensão de um é necessário a compreensão do anterior. O segundo comunicado é que as aulas serão semanais, portanto, videoaulas, enquanto eu conseguir, pretendo postar todas as semanas, porque assim a explicação fica mais fácil e suponho que a aprendizagem de vocês também. Na aula de hoje, portanto, antes de começar novos assuntos, eu vou encerrar aquele assunto sobre o poder político, que eu iniciei lá com aquele texto do Norberto Bobbio, que eu postei como primeira atividade no Google Sala de Aula. Eu pedi que vocês fizessem um resumo e elaborassem algumas dúvidas, algumas perguntas, algumas questões que vocês queriam que eu esclarecesse. Pois bem, é isso que eu vou fazer nessa aula, eu vou responder as perguntas de vocês e, porventura, fazer algum comentário que eu julgar importante no meio das perguntas. Eu não vou responder todas as perguntas de todos os alunos, porque algumas perguntas não fizeram sentido nenhum. Eu suponho que fizeram a pergunta apenas para cumprir o que eu pedi, né? Não que de fato tenham sentido dúvida alguma, porque algumas perguntas de fato não fizeram sentido, e algumas perguntas são repetidas, então eu vou responder aquelas uma vez só. Então, se a sua pergunta não for citada, não se sinta menos importante. Eu vou começar, portanto, então, eu abri aqui o meu computador e eu vou ler as perguntas e respondê-las aos poucos. A Emily, eu vou ter que me aproximar um pouco do computador porque eu sou meio cego. A Emily Monique perguntou o seguinte, deixa eu ver se eu consigo deixar aqui. Tá. A Emily Monique perguntou o seguinte: fico me questionando, por que há tanta necessidade de se estar no poder? Bem, existem alguns motivos para algumas pessoas buscarem o poder. Um motivo pode ser a preocupação com o povo. De fato existe, ou deveriam existir, pessoas preocupadas com a situação popular. Alguns pensadores, como Dante Alighieri, da Divina Comédia, que elaborou um livro chamado A Monarquia, vai dizer que aqueles que exercem o poder, ou o monarca, os príncipes que exercem o poder, têm como motivo para o exercício, além da hierarquia da sua família, no caso da nobreza, do sangue real, é a preocupação em fazer o bem àqueles que são governados, ou seja, a população a quem se rege. Alguns entram na política para fazer valer as suas ideias. Por exemplo, eu tenho uma posição política e quero que ela seja, de fato, implementada na legislação. Então, eu entro na política para fazer valer essa ideia, que geralmente representa a ideia de algum grupo, por exemplo, o aborto. Eu sou contra o aborto, então eu entro na política para defender a ideia de ser contra o aborto, baseado em um grupo social, um grupo político, que não defende o aborto. Então, eu vou legitimar as ideias de uma parcela da população. Outras entram na política com fins individuais, com objetivos individuais, como manter o poder ou manter seu status econômico e social. A outra pergunta da Emily foi a seguinte: por que são criadas tantas leis sem que elas sejam respeitadas? Bem, o respeito ou não às leis nunca vai ser geral. Nunca vão existir leis que ninguém respeita ou leis que todos respeitam. Mas as leis são uma forma de controle, de ordenamento, de harmonia social, baseadas em contratos sociais, quando são apenas instituídos por uma sociedade sem, de fato, uma legislação fixa, ou aquelas leis, de fato, elaboradas pelo processo ou pelo poder legislativo. As leis, então, têm um fim de ordenar a sociedade. O respeito ou não a elas é uma questão que vem da legitimidade ou não dessas regras, ou seja, se a sociedade de fato vê que essas regras
que essas leis foram feitas para o bem comum ou não, ou uma série de outras questões como a falta de legitimidade do governo daquele momento, ou enfim, outras questões que não vem ao caso comentar, porque o respeito ou não às leis, em geral, ele é exercido porque existem punições, ou seja, existe um sistema repressivo que pune, que persegue e que penaliza as pessoas que não seguem certas leis, algumas mais importantes que as outras, mas sempre uma forma de legislação, de ordenação da sociedade. A última pergunta da Emily foi: por que o poder só é exercido em benefício dos governantes? Essa também é uma questão interessante, porque nem sempre o poder é exercido em favor dos governantes. Existiram muitos governantes que, de fato, tinham a preocupação com o povo que ele regia. Um exemplo que eu vou dar, que eu tenho conhecimento, é o exemplo do rei da França, o rei ele é considerado um santo católico, e eu estou envergonhado de não lembrar o nome dele, São Luís IX, ou São Luís, rei da França, ou apenas Luís IX. Ele foi um rei que de fato se preocupava com o povo, tanto é que ele ia aos hospitais cuidar dos doentes. Então, de fato, ele governava para o povo, como uma obrigação divina, mas para o povo. E também existem os governantes que governam para si mesmos. Isso sempre existirá porque existem N teorias sobre por que isso acontece. Dante Alighieri, por exemplo, vai dizer que esse tipo de poder não é o poder legítimo, porque o poder legítimo é sempre o poder bom. O poder bom sendo aquele poder que é exercido em favor dos governados, do governante em favor dos governados. Então, alguns vão dizer que a corrupção é fruto do sistema político, que é corrupto. Alguns vão dizer que é fruto do pecado original, do homem que sempre tende ao mal. Alguns vão dizer que é fruto do pecado, mas que o homem nem sempre tende ao mal. Alguns vão dizer que os homens são lobos dos próprios homens. Enfim, existem várias teorias sobre isso, mas isso não vem exatamente ao caso. O que nos interessa não é porque os homens se corrompem, mas quais as consequências dessa corrupção para a vida social ou a vida política como um todo. Então, Emily, perguntas respondidas, espero. As próximas perguntas são do Felipe. Ele fez uma pergunta que não fez muito sentido, que eu vou pular. A segunda pergunta foi: por que no texto cita-se muitas coisas, como ordem, disciplina, e na vida real não há nada disso? Essa pergunta tem um pouco de relação com a pergunta da Emily, sobre as leis que não são seguidas. De fato, é interessante e é legal que vocês tenham percebido que existem legislações, que existem ordenações na sociedade que nem sempre são seguidas. Então, existe um conflito, um antagonismo entre a ideia e a prática, entre a lei e a prática, entre a ordem e a prática. Portanto, como eu falei antes, o porquê das pessoas não seguirem as leis, N motivos, N explicações. Cada pensador que fala sobre o tema vai falar de uma forma. Mas o importante é que nós percebamos o porquê das pessoas não seguirem as regras no sentido mais político da coisa. Se as leis não são obedecidas por questão ideológica, se as leis não são seguidas porque a população não vê legitimidade naquele que ordena, ou porque os grupos sociais simplesmente não compactuam mais com aquela forma de organização social. A terceira pergunta: o que é ter reflexão na política? Depende da parte do texto que você retirou essa pergunta. Mas, se eu fosse responder, como eu vou responder, a reflexão política pode ser no sentido de fazer reflexão política no sentido conceitual, de pensadores políticos como Karl Marx, Emily Weber não, né? Como Max Weber, como Norberto Bobbio, como o Sérgio de Holanda, enfim, como N pensadores. Mas ter a reflexão na política também pode ser os governados, os leigos, né, a população em geral, que pensa a respeito daquelas pessoas que governam e da forma como é regido o sistema de governo. Então, essa pergunta é meio
é um pouco confusa, mas, enfim, espero ter respondido. A próxima pergunta são as perguntas da Ingrid. Ela pergunta: o que quer dizer a união do Dominum e do Imperium? Enfim, Dominum e Imperium são dois conceitos latinos. Dominum é senhor e Imperium é império. Então a relação de senhor e império é uma relação uma relação íntima, porque o senhor é aquele que domina o império. Então é aquele que vai mandar em determinado conjunto de vilas ou um determinado território. A parte onde diz o que caracteriza o poder político é a exclusividade do uso da força em relação à totalidade dos grupos que atuam em um determinado contexto social. O que isso significa, ela pergunta. Norberto Bobbio, então, ele vai fazer a divisão do poder de 3 formas, que são as formas modernas dadas por Norberto Bobbio, com base em alguns pensadores como Max Weber, que são o poder político, o poder econômico e o poder ideológico. O poder político é aquele que mais nos interessa, porque é aquele que nós estamos estudando, da Constituição, da formação, da Constituição, das formas como as sociedades governam os seus territórios. O poder político, ele é, consequentemente, a capacidade de um Estado, legítimo ou não, geralmente legítimo, ou que venha a se tornar legítimo, de exercer o uso legítimo, também legítimo, da força física. Então, um exemplo muito clássico é, se, por exemplo, eu estou vendo ali na rua um crime acontecendo, eu posso ir lá... Não, esse exemplo é meio besta. Por exemplo, tem alguém vendendo produtos na rua sem alvará, sem licença governamental, sem licença das instituições de saúde ou de saneamento, enfim. Eu posso lá prender esse homem por estar infringindo a lei? Não. Por quê? Porque eu não tenho o poder legítimo de fazê-lo. Quem pode? A polícia. Se a polícia for lá e prender essa pessoa, as demais pessoas vão achar ruim? Não, geralmente não, porque este cidadão ou policial possui o poder legítimo, que é dado pelo Estado, de exercer a força para fazer com que se cumpra a lei. Assim também o exército. Então, o uso do poder legítimo é aquele poder que pertence ao poder político. O poder político sempre está associado ao poder físico, da força legítima, da força física legítima. E esse conceito de poder político é o mais importante porque é o único que pode efetivamente controlar a sociedade. O poder econômico pode controlar a sociedade? Sim. O que é o poder econômico? Né? O poder econômico é o poder dos bens de produção. Dinheiro, basicamente. Pode controlar a sociedade? Pode, mas não pode tão efetivamente quanto o uso da força. Se o exército invadir uma nação, se o exército quiser controlar uma rebelião, pode muito facilmente. E o poder ideológico é aquele que pertence às ideias, à reprodução dos valores, certo? Então, também não tem tanta eficácia no controle das massas, embora tenha bastante. O poder mais eficaz no controle das massas sempre vai ser o poder político, porque é aquele que diz respeito ao poder, ao uso legítimo da força. O que é erga omnes? Ela pergunta. A Ingrid gostou bastante dos conceitos latinos. Erga omnes é um conceito geralmente jurídico, legislativo, que diz respeito a uma ação que atinge a todos, ou uma lei que atinge a todos. Então não é nada muito relevante, é só uma dúvida linguística, né, para a compreensão do texto em si mesmo. As próximas perguntas, então, a pergunta da Kelly Cristina. Ela pergunta: o poder religioso e o poder econômico foram se separando do Estado por quê? Também é uma questão histórica gigantesca que não vai ter como eu explicar tudo, mas o poder religioso e o poder econômico estiveram por muito tempo atrelados. Até na década de 60, ainda existiam estados confessionais católicos, por exemplo. E ainda hoje, no Oriente Médio, existem estados confessionais muçulmanos, islâmicos, por exemplo, que são governos políticos, poder político, associado ao poder religioso. E o poder religioso tem influência, inclusive, na legislação desse país. No nosso caso, no Brasil,
O Brasil foi, por muito tempo, um Estado católico, sobretudo na época do Brasil colônia e na época do Brasil Império, embora também tenha existido uma série de perseguições a muitas instituições religiosas ou a muitos religiosos, né? Mas, basicamente, o poder religioso se separou do poder econômico, do poder político, por uma questão de ideologias liberais, ou de ideologias hoje consideradas neoliberais, que exigiam a não influência da Igreja Católica no Estado, para conseguir, então, que o poder político fizesse leis a favor daquelas ideologias, como a liberação do aborto, a liberação dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, a liberação do divórcio, que eram pautas que a Igreja Católica, enquanto influente no Estado, não permitia que fossem promulgadas. A próxima pergunta, então, são as dúvidas da Lohana. Deixa eu só fechar as abas aqui. A Lohana pergunta: quando e como começou o poder político? Também uma pergunta histórica gigantesca que eu não tenho como responder tudo aqui. Mas o poder político sempre existiu. E ele foi muito forte na Grécia. Toda sociedade, mesmo as sociedades menos civilizadas, aspas, como as dos índios ou as dos bárbaros, aspas também, possuem sistemas políticos. Não, às vezes não tão institucionalizados como o nosso, mas possuem. Porque enquanto existe uma sociedade de homens que se relacionam, sempre vai existir um certo tipo de organização política. Quem manda e quem obedece. Mesmo em organizações onde haja vários líderes, ou todos sejam os líderes, como em estados anárquicos, por exemplo. Então, ela nasceu como uma necessidade básica de organização da vida humana. E quando, enfim, desde que o homem é homem e se organiza em sociedade. Como funciona o poder ideológico? Ele ainda existe? Existe e muito. Né? Nós vemos isso a todo tempo, quando, por exemplo, as novelas repercutem algum tipo de ideia com base na cultura. A cultura é a reprodutora das ideias. O poder ideológico diz respeito ao poder das ideias, que geralmente ideologia diz respeito às ideias falsas da realidade. Então são ideias que não condizem com a realidade. Por exemplo, para as feministas, a desigualdade de gênero é uma realidade. Para os conservadores, a desigualdade de gênero é o quê? Uma ideologia, ou seja, uma falsa concepção da realidade. Então, o poder político é aquele poder, aquela capacidade de controlar as ideias. Quem controla as ideias? A classe dominante. Quem é a classe dominante? A classe que possui também o poder político e o poder econômico, ou seja, aquela classe que possui o dinheiro necessário e os meios necessários para fazer valer as suas ideias, que nem sempre são as ideias gerais da população, mas que a população acaba aderindo também por força da reprodução dessas ideias no meio e no âmbito cultural. Quais vantagens do poder econômico? O poder econômico diz respeito basicamente aos meios de produção, às formas de produção dos bens materiais ou o dinheiro. Então, como nós sabemos, ele possui muita influência, porque ele pode, inclusive, influenciar e influencia muito no poder político. As perguntas, então, da Maria Gabriela. A política, então, de fato, não terá um fim, como põe o escritor? Norberto Bobbio ele vai fazer uma crítica, né, com base em outros pensadores, à ideia política de Aristóteles, que é a ideia de que a política possui um fim. A mesma ideia de Dante Alighieri, que eu já citei aqui, que é a ideia de que a política tem um fim. Qual é o fim? Conceder às pessoas, aos indivíduos, a possibilidade de se fazerem felizes, os meios para que o homem atinja também o seu fim, que é ser feliz. Então, Norberto Bobbio contrapõe essa ideia dizendo que, na verdade, a política não tem um fim. Ela pode possuir objetivos específicos para cada região e para cada época. Por exemplo, num determinado período histórico, uma sociedade tem como fim da política a independência nacional, como foi o caso do Brasil durante algum tempo, né? Tanto no caso da independência do Brasil em relação a Portugal, quanto do golpe da República sobre a monarquia. Então, a, a política, na verdade, não tem fins. Ela possui objetivos temporários, que vêm mudar, que podem mudar dependendo da situação do país, por exemplo. Se um país tinha como fim político a independência,
quando a dependência é conquistada, qual vai ser o fim da política? Fazer com que aquela sociedade agora independente seja uma sociedade harmoniosa. A construção de novas leis, leis nacionais, a construção de outros objetivos. Então, nunca um fim, porque o fim é uma ideia teleológica, ou seja, que diz respeito a muito futuramente. E as coisas mudam muito rapidamente, sobretudo na sociedade contemporânea. Então, é difícil propor fins à política. Vamos ver qual é a outra pergunta. As próximas perguntas, então, são as perguntas da Nayara. A Nayara também faz perguntas muito interessantes, vamos respondê-las. Qual seria a solução para a classe dominante que acaba abusando do poder? Bom, muitos pensadores possuem posições interessantes. Karl Marx vai dizer que a solução para isso é a ditadura do proletariado. Como assim? Os trabalhadores tomando posse dos meios de produção e tirando os ricos do poder e tendo eles mesmos, então, assentando no trono do poder. Fora isso, é muito difícil propor uma solução, né? Porque esse antagonismo de classe, entre a classe dominante e a classe dominada, sempre existirá. Em maior ou em menor grau, mas sempre existirá. Então é difícil propor uma solução para antagonismos que existem desde sempre. O que é poder despótico? O poder despótico é aquele poder exercido por alguém ou por um grupo que possui o poder absoluto do governo. Então, é um poder absoluto conferido ou tomado por uma pessoa ou um grupo e exercido em detrimento, ou seja, em detrimento do povo, no sentido de deixar o povo de lado e governar para si mesmo. Para Aristóteles, o poder tinha que ter benefícios para o dominante e o dominado? Sim, em diferentes proporções, mas todos os membros da sociedade, sejam dominantes ou sejam dominados, devem possuir aquelas condições de atingir a felicidade, que é o fim do homem. Mas como eu respondi anteriormente, a ciência política hoje não aceita mais a ideia de que a política possui fins. Então, essa pergunta também não precisa ser muito bem respondida, porque a gente não possui mais a visão, a ciência política não adota mais a visão clássica de Aristóteles. Em países como o sistema socialista, o único dominante seria o governo, como por exemplo na Coreia do Norte? Sim. Um exemplo muito mais fácil de explicar é o exemplo da China. A China é um país de política ou de economia centralizada, ou seja, o governo é absoluto. Embora o modo de produção, ou seja, a vida econômica da China, seja capitalista, é um sistema misto. Mas sim, nos países comunistas ou socialistas, que de fato são, como a China se diz ser, o poder é exercido muito centralizado no governo. Para Freud, a política é dividida em grupos de amigos e de inimigos? Sim, é uma visão, é uma explicação desse antagonismo. Classe dominante, classe dominada, dominantes, dominados, governantes, governados, senhor e servo, amigo e inimigo, são os nomes dados aos grupos sociais diferentes, mas que geralmente significam a mesma coisa. Então, sempre é essa relação conflituosa. A violência coletiva tem mais razão do que a violência individual? Sim, porque a violência coletiva possui aquilo que a violência individual não tem, que é a legitimidade. Se um grupo, por exemplo, o grupo legítimo, que é o governo, exerce a violência contra um outro grupo, por exemplo, num protesto, a sociedade sempre vai dizer que o Estado está certo, porque o Estado é o grupo que possui o exercício do poder legítimo. Isso é menos verdade quando é um grupo que não é aquele que governa ou aquele que tem a legitimidade do uso da força. Por exemplo, o grupo de Black Blocs não tem legitimidade mesmo sendo coletivo. Assim como eu, enquanto indivíduo, também não tenho legitimidade do uso da força física. Então a violência física, ou a força física, só tem, de fato, mais razão de existir, mais porquê de existir e mais legitimidade de existir quando ele está associado ao poder vigente ou ao poder do Estado naquela determinada região e naquele determinado período de tempo. Bom, esse vídeo já ficou bem longo, espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês de forma clara.
Se ficou ainda alguma dúvida, me procure no e-mail ou no WhatsApp, ou postem nos comentários aqui com as suas dúvidas, que eu responderei em outra oportunidade. Na próxima aula eu pretendo começar então um outro assunto, falando sobre os tipos de estado, e espero que vocês acompanhem o Google Classroom ou Google Sala de Aula, porque lá eu vou continuar postando as atividades e pedir o que nós vamos continuar estudando e aquilo que eu quero que vocês façam a respeito dos vídeos do vídeo aula que eu estou postando aqui no YouTube. Então, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e estudem.